A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o presbítero Edson. Venho trazer nessa sexta-feira mais um pedacinho da palavra de Deus. Durante toda essa semana, os irmãos presbíteros que me antecederam trouxeram um pouquinho de conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Comemoramos o dia da Bíblia aqui no Brasil, né? Então, essa semana toda falamos um pouco dessa poderosa palavra de Deus. Nós sabemos que a Bíblia foi divinamente inspirada e Deus, durante 1500 anos, onde se revelou aos profetas, foram escrevendo pedacinhos e pedacinhos da Bíblia até formar essa versão que nós temos hoje. Passaram por algumas revisões da Septuaginta, né, a primeira versão, e chegamos a esse modelo de palavra hoje. Aleluia. Mas o que eu quero trazer para os irmãos hoje é que o conhecimento de Deus, a Bíblia traz o conhecimento do nosso Senhor. Ela é um manual básico da nossa vida. Todas as respostas que precisamos estão na Bíblia Sagrada. Só que esta palavra de Deus, ela começou muito antes dela ser escrita. E eu queria trazer umas curiosidades, os versículos que provam isso, que mostram como o plano de Deus é perfeito e que desde o início a palavra de Deus já estava, desde a criação até os dias de hoje, sendo implantada e planejada para que nós pudéssemos alcançar a salvação das nossas almas e ter uma vida abençoada aqui na terra. Eu começo, são 7, nós chamamos de promulgação da palavra de Deus. A primeira desta está em Salmos 19:1. Salmo 19:1 diz assim: Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Aleluia. A palavra de Deus, ela já se inicia com o céu anunciando a glória de Deus. E o firmamento, porque nós anuncia as obras das suas mãos. Porque mesmo sem estar escrito, mesmo sem podermos ver ou ler, Deus colocou no coração do homem, desde a sua criação, ele olhar para o céu, olhar para o firmamento e observar as obras de Deus e saber que existe algo que é muito superior a nós. Quantos dos irmãos que estão nos vendo hoje não já olhou para a natureza, já olhou para um pôr do sol, ou já olhou para um mar e agradeceu a Deus e já olhou, Senhor, realmente, Deus, isso não pode ter sido feito num simples acaso. Existe um Deus criador. Existe uma palavra poderosa que criou tudo isso. Se olharmos o céu e o firmamento, veremos a glória de Deus. Então, a natureza anuncia a palavra de Deus. Anuncia a grandeza do Senhor. Isso que a Bíblia é. Ela anuncia e nos ensina sobre nosso Criador, sobre Deus, sobre o nosso Salvador, Jesus Cristo. O segundo versículo que eu quero compartilhar com os irmãos está em Romanos, capítulo 2, versículo 15. Em Romanos, capítulo 2, versículo 15, diz assim: Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e seus pensamentos, que acusando-os quer defendendo-os. Aleluia. O segundo item que
que mostra que a palavra de Deus vem desde o início, é que Deus colocou essa palavra no coração do homem. Ele colocou essa palavra primeiro na natureza e logo após na consciência do homem. Porque existem certas atitudes que sabemos desde quando nascemos que não é certo. É uma lei invisível, uma lei que ainda não está escrita. Costumes, ações que nós, como seres humanos, filhos de Deus, tomamos, que são inconscientes, mas que Deus já colocou em nosso coração. Então essas palavras foram escritas na consciência do homem. Foi colocada na consciência dele. Para que mesmo não tendo uma lei escrita, ele saiba qual caminho seguir. A Bíblia é um manual de como seguir o caminho correto. Mas Deus já tinha colocado isso na mente do homem. A terceira foi escrita em tábuas. Lá em Êxodo, nós vamos ver quando Deus chamou a Moisés, em Êxodo 24:12, que diz: Então o Senhor disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. Houve uma necessidade, conforme o ser humano foi se multiplicando na terra, e os conflitos que foram surgindo, de Deus escrever essas leis em pedras, realmente, fisicamente. E aí começou-se a escrita da palavra de Deus. A escrita da palavra de Deus para ensinar os homens. Começou ali com Moisés no deserto. Então, nós temos que foi escrito na natureza, foi escrito na consciência dos homens, foi escrito em tábuas de pedra, e depois, em João 1,14, nós vemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Então, em João 1,14 mostra Jesus Cristo, a própria palavra de Deus, que no princípio estava com Deus, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então a palavra de Deus estava no princípio com Deus, e ele era o próprio Deus. E aí nós vemos o tema central da Bíblia, da nossa Bíblia, que é a salvação em Cristo Jesus. Ele participou da criação, ele se encarnou para poder viver uma vida como 100% homem, e ele venceu. Venceu o pecado, venceu a morte, para nos trazer salvação. Essa é a mensagem central da Bíblia Sagrada. Não podemos distorcer isso. Toda a história do Antigo Testamento e do Novo Testamento é centralizada em Cristo Jesus. Tudo apontava para ele, tudo se cumpriu nele e tudo irá se cumprir nele. Aleluia. Então, Cristo é a palavra de Deus vivente. Em Romanos 15:4, nós vamos ver que ele foi escrito para todas as pessoas. A palavra de Deus veio para todos. A Bíblia Sagrada é para todos. Basta somente crer que essa palavra pode transformar a sua vida, transformar o seu coração. E aí, então, a palavra de Deus veio para todas as criaturas, e todas as escrituras foram feitas para todos. E também nós vamos ver lá em 2 Coríntios as duas últimas promulgações da palavra de Deus, para mostrar como desde o início a natureza, a consciência do homem, as pedras escritas, Jesus Cristo, todas as escrituras foram escritas no coração do homem, e também foram os cristãos como cartas vivas da palavra de Deus. 2 Coríntios 2:3, para nós finalizarmos, diz assim:
Escrevi-vos isto mesmo. 2 Coríntios 2:3. Glória a Deus. Desculpa, 2 Coríntios 3:2. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Aleluia. Então a palavra de Deus foi escrita na consciência do homem e no coração do homem. Aleluia. Após Cristo vir cumprir a lei, ele deixou essa palavra escrita em nossos corações. E nós, como ministros de Cristo, como evangelistas do Senhor, devemos ser as cartas vivas. Devemos ser a palavra de Deus ambulante. A Bíblia Sagrada ambulante. Para podermos levarmos essa palavra, como está escrito. Porque já é no versículo 6. 3:6. O qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós devemos sempre buscar o Espírito Santo para interpretar a Bíblia Sagrada. E assim sermos cartas vivas para levar essa mensagem, levar essa palavra a toda criatura. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam pesquisar mais nesses versículos e entender que a palavra de Deus é maravilhosa e pode transformar a sua vida, em nome de Jesus. Amém.